Fala pessoal, tudo bem? Hoje quero trocar uma ideia com vocês um pouco mais descontraída. Quero contar um pouco para vocês sobre a minha vida. Tenho 39 anos e o que eu trilhei até chegar aqui nesse momento, tentando investir na Bolsa de Valores, depois de velho praticamente, né? Eu quero fazer isso para o canal ficar um pouco mais dinâmico, assim, porque pelo menos eu, gosto de conhecer os influencers, né, que eu sigo. É legal saber um pouco da vida de cada um, né, porque para ver sobre o que a gente luta, como que cada pessoa se comporta, onde que ela mora, o que é fácil, o que é difícil na vida de cada um, né, as histórias, né, quem que não gosta de ouvir uma boa história, né. Então, eu acho que eu trazendo esse tipo de conteúdo pro canal, mostrando um pouco sobre mim também, traz uma proximidade melhor entre nós aí, eu acho que fica mais legal. Então é assim, ó. Hoje eu tenho 39, vou fazer 40, mais pro fim do ano, né? Ainda não sou quarentão. Mas já aconteceu muita coisa, já rolou muita água debaixo da ponte, como dizem, né? Então eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi um trabalho CLT, normal, e é até hoje, inclusive, mas foi num supermercado. Eu acho que a maioria começa em supermercado, né? Pelo menos aqui na minha região, a maioria começa assim, é meio que aquele pontapé inicial, né? Nos americanos é McDonald's, né? Aqui é supermercado. Então, o que aconteceu? Acabei que eu trabalhei 3 meses só, de empacotador. Vou admitir para vocês, não gostei. O trabalho de mercado é terrível, eu entendo quem fala dessa escala de 6 por 1 aí, mercado e tal, você não vive. Você só tem o domingo para trabalhar e no domingo você tá morto, porque às vezes até trabalho de caixa até vai, mas eu era pacoteiro no caso. Aqui na minha região chama de pacoteiro, né? Quem empacota compra e carrega compra. E quando eu tava folgado de pacoteiro, eu ia ajudar o entregador de compra a carregar caixa de compra nos bairros ali, né? Então era bem complicado. Daí fiquei 3 meses nesse serviço e pedi pra sair. Eu não tenho pai nem mãe, fui criado pelo meu avô e pela minha tia. Então, assim, sempre fui criado meio largadão, né? Então, assim, eles me davam condições, assim, nunca passei fome, nada, mas eles me davam condições, assim, do básico. Comida e roupa, o básico, né? Que todo mundo merece ter, né? Então, mas o que eu queria pra mim, eu tinha que batalhar. Então, por isso que eu fui correr atrás desse emprego. Não gostei, eu tinha essa possibilidade de não gostar e parar, então voltei pra minha casa, escolhi uma coisa melhor. E melhor entre aspas, né? Acabei entrando trabalhar numa balada, numa danceteria. Então, abriu na minha cidade aqui uma danceteria top ali, né? No caso, um nível bem acima das outras comuns, que acabou ela quebrando. Trabalhei acho que uns 8 meses nessa danceteria como... Entrei trabalhando na cozinha, fazendo lanche. Daí depois fui trabalhar de barman. Então, assim, basicamente foi essa curtição ali, né? Era jovem, né? Então, foi a curtição. Daí, depois dessa fase, eu consegui meu primeiro emprego real, que era um emprego bom. Consegui emprego numa multinacional, aqui na minha cidade, apesar de ser uma cidade pequena que tem 60 mil habitantes, é interior do Paraná aqui. Eu consegui emprego nessa multinacional. Então ela faz chicote elétrico para carro. Aí começou meio que a carreira, entre aspas, que eu tenho hoje. Apesar de eu ser um CLT, eu tenho assim uma profissão que pouca gente faz. E depois eu explico para você. Segura aí. Então, fui trabalhar nessa chicoteira. Lá eu tive treinamento de tudo que vocês imaginar sobre fiação elétrica, né? Então, assim, aprendi bastante coisa, melhorou bastante meu conhecimento e tal. Fiquei 2 anos nessa chicoteira. Eles fazem chicote elétrico. Você pega o fio pronto de uma empresa, ali é torcido, trançado, cravado terminal, passado fita, tudo é feito um chicote elétrico que vai pronto e colocado no carro. Então, depois que eu fiquei 2 anos nessa empresa, eu acabei pedindo demissão para comprar meu primeiro carro. Pasme. Um pouco idiota, né? Jovem, né? O jovem, ele tem um... Não sei os jovens de hoje em dia, mas na minha época os jovens eram bem bestas e eu era um deles. Então, eu pedi demissão para comprar meu primeiro carro. Que carro que eu comprei? Um Passat velho. E fui curtir. Ali foi moeção de dinheiro, para falar bem a verdade. Saindo dessa empresa, eu consegui emprego numa empresa que instala som automotivo, porque como era a época de curtição, carro, roda, som, aquele básico que todo jovem sabe, né? Então, eu, pendendo para esse lado, acabei conseguindo emprego numa loja que instala som automotivo. Aí nessa loja eu aprendi a instalar som automotivo, aprendi a instalar Insufilme, que foi uma coisa que me ajudou bastante na minha vida. Eu já chego nessa parte.
Aprendi a fazer parte elétrica de carro, tudo. Mas aprendi bastante coisa. Fiquei mais 3 anos nessa área. Então, a vida de CLT é dinâmica. Você meio que não escolhe o que você quer fazer. Você vai indo onde... É como se a gente estivesse num rio. Na onde você enrosca, é ali que você parou. Então, beleza. Fiquei mais 3 anos nesse lugar. Saindo dessa loja, eu fui trabalhar para um outro amigo meu. Fiquei mais 2 anos nessa loja. Nesse meio, eu já estava com esse Passat velho meu e tinha conseguido comprar um Golf. Na época era o famoso Golf Sapão. Era um carro 2.0, com banco de couro, ar-condicionado, era um carro top. Já estava quitado, pelo menos isso. Daí o que aconteceu? Fiquei mais 2 anos nessa outra loja. Nessa época eu já tinha 2 carros. Um carro bom, que eu andava, e um carro velho que eu tinha turbinado e para curtir. Então tava assim, né? Beleza. Nessa época eu conheci minha atual esposa. Então a gente começou a namorar e tal. E quando eu tava nessa segunda loja de som automotivo, eu resolvi comprar a minha casa. É essa casa que vocês estão vendo aqui. Então, é uma casa boa, de 75 metros quadrados, tem um terreninho acho que de 200 metros, tem um terreno ali para trás, eu consigo ir, para frente também tem um terreninho, é uma casinha legalzinha. Então, só que financiada pela Minha Casa Minha Vida. Então, isso há 15 anos atrás, faço as contas. Então, eu consegui pegar essa casa num preço bom. Na época, eu paguei ela... Na época, eu comprei ela por 125 mil. Então, o que aconteceu? Como eu tinha aquele carro e o carro bom, que era o Golf, e o carro velho, que era o Passat, eu vendi os 2 carros e dei de entrada nessa casa. Então, eu dei, na época, 35 mil em dinheiro vivo de entrada e financei o resto pela Minha Casa Minha Vida. Então, as parcelas começaram com R$650. Então, eram parcelas caras na época. Isso, nossa, 10, 15 anos atrás era uma parcela bem cara. Então, passei dificuldade quando vim morar com a minha esposa, que a gente casou e tal, né? Então, vim morar aqui, não tinha nada na casa. Casa zerada, nada. Eu lembro que eu só comprei as lâmpadas pro teto da casa e mais nada. Então, a gente começou do nada. Ela pediu a conta do serviço dela, a gente conseguiu montar a nossa cozinha, que foi a primeira coisa que a gente montou, porque tinha que sobreviver, né? Tinha que ter algum lugar para cozinhar e tal, a geladeira. Então, a gente conseguiu montar a cozinha. Depois a gente comprou uma cama. Depois a gente comprou um sofá. Depois a gente comprou televisão. Esse tipo de coisa. E foi indo, devagarzinho. Depois que a gente já estava bem estabilizado, a gente teve o nosso filho. E nesse processo que eu acabei comprando essa casa, logo no primeiro ano, eu consegui sair daquele emprego na loja de som e entrei numa outra multinacional. Aqui na nossa cidade tem 2 multinacionais e eu tive a sorte de entrar nessas 2 multinacionais, que é um processo meio difícil. Então, essa outra multinacional era uma multinacional francesa que fazia cabos elétricos que vendia para outra que fazia chicote, entendeu? Então, uma fazia fio e a outra fazia chicote. Nessa multinacional francesa foi onde eu me desenvolvi, que eu consegui comprar coisas boas para mim, pagar com tranquilidade a minha casa e tal. Mas assim, nos 5 primeiros anos eu acho que eu entrei nessa multinacional, eu fiquei a pé, porque eu tinha vendido meus 2 carros para entrar na casa e ainda estava mobiliando a minha casa, mas consegui, entre aspas, comprar coisas boas para mim, né? Móveis bons, tal, de qualidade e tal. E fui indo. Então, nessa empresa eu peguei muita experiência como extrusor, que é a minha profissão hoje. O que eu faço? Eu faço esse aqui, ó. Estão vendo esse fiozinho aqui, ó? Não sei se vai dar pra ver. Estão vendo esse tipo de fio aqui, ó? Esse fio que tá aqui, esse fio que tá na parede da tua casa aqui, ó. Fio pra acender a luz. E fios industriais que alimentam, tipo, um hospital, uma empresa, alguma coisa que exige uma alta corrente elétrica. Então, eu aprendi a fazer esses fios. E o que eu faço? Eu faço a capa do fio. Eu pego o cobre cru, que vem lá das outras máquinas que torcem o cobre, tudo, trefilam, torcem. E eu encapo, eu faço a capa. Então é isso que eu faço da vida. Eu sou um extrusor. Então eu fiquei 9 anos trabalhando nessa empresa fazendo isso. Só que lá nessa empresa a gente só fazia cabo para carro. Era só automotivo, cabos automotivos. Todos os fios que tem no teu carro, e se você tem um carro, é aquele tipo de fio eu encapo. Então é isso que eu sei fazer. Nesses 9 anos, eu consegui uma vida legal lá, porque eu ganhava um bom salário, eu ganhava participação de lucro da empresa. Então foi com isso que eu consegui começar a investir a minha primeira vez. Eu tive coragem de conversar com a minha esposa, a gente topou ter um filho, nosso filho foi planejado e tal, porque eu tava bem. Minha esposa só ficava em casa, pra vocês terem uma ideia, ela nem trabalhava. Então assim, foi uma fase bem boa da minha vida, legal. E nessa fase eu comecei a investir, porque meu filho nasceu,
E eu pensei, eu tenho que dar um futuro para esse moleque, né? Então, comecei a investir nessa fase. Daí, como você já sabe, quem me segue aqui, veio toda aquela história, né? Eu comecei a investir, guardei dinheiro durante 3 anos, juntei mais de 10 mil reais, quase 15 mil, foi 12 ou 13 mil reais, assim. Na época era um dinheiro bom, porque o dinheiro valia mais do que ele vale hoje, né? Então era mais difícil. Então, o que eu fazia? Eu ganhava participação de lucro lá, eu pegava minhas participações de lucro e enfiava na bolsa, né? E fui investindo. Isso em 2015 que eu comecei. Daí, o que aconteceu? Na ânsia de querer acelerar o processo, como eu já expliquei, eu comecei a me envolver com day trade. Nunca façam isso. Fiz cagada. O meu objetivo era ganhar um pouquinho com o day trade, por exemplo, assim, 50, 100 reais ali no dia, ou talvez 50 no dia, 100 reais, 150, 200 na semana. E esse dinheiro eu investi em ações. Esse era o meu objetivo. Só que eu me perdi. Eu me perdi no processo, acabei enfiando os pés pelas mãos, fiquei meio que viciado no negócio. Além de eu não conseguir tirar o que eu imaginava que eu ia tirar, eu ainda perdi o que eu tinha investido. E daí eu desanimei. Daí fiquei um tempo longe, um tempo afastado. E acabei saindo daquela empresa, fiquei lá 9 anos. Por causa de uma briga de turno lá, que eu trabalhava no turno da noite. E eu precisava cuidar do meu filho de dia, porque logo que eu tava perto de sair, minha mulher começou a trabalhar, né? Porque nosso filho já tava grandinho e tal. Então ela resolveu sair para trabalhar. E eu precisava cuidar do meu filho durante o dia. Então, rolou uma briga entre turnos lá, eu não aceitei e fui mandado embora. É assim, você ir numa empresa, você é só um número. Mas eu saí de lá com uma boa experiência. Tanto é que eu nem fiquei desempregado. Tipo, uma semana depois já tinham descobrido que eu tinha saído da firma. Um outro empresário me ligou, ofereceu trabalho e eu fui trabalhar para ele. Nem seguro-desemprego eu não peguei. Daí entrei direto trabalhar para ele nessa outra empresa que eu tô hoje. Eu faço o mesmo cabo elétrico, o mesmo processo de isolação, né, que a gente encapa o fio. Só que agora são fios residenciais e industriais. Então, é o fio da casa, o fio da indústria. E é aí que eu tô hoje. Mas o que aconteceu? A minha qualidade de vida diminuiu um pouco. Porque o trabalho é mais longe. Eu não tenho mais a minha participação de lucro que eu tinha na outra empresa. Eu não tenho mais plano de saúde que eu tinha na outra empresa. Basicamente é isso. O que mais me faz falta, a participação de lucro e o plano de saúde. Que pro pobre, uma participação de lucro, quando vem tipo um salário extra do que você ganha, 2 vezes no ano, vinha uma em março e uma em setembro, isso aí ajuda bastante. Nossa senhora, como me faz falta. Você imagina você ganhar um salário inteiro, como se fosse um 14º e um 15º. Isso vinha 2 vezes por ano. Você tendo um plano de saúde que eu tinha pra mim, pra minha mulher e pro meu filho. E hoje eu não tenho mais. Então faz falta sim. Mas enfim. Tô nessa empresa hoje. Tem uma coisa que eu quero contar pra vocês que tá acontecendo boa na minha vida. Eu não posso contar agora porque ainda é incerto. Mas é meio que 50%. Mas não tem como contar a vantagem porque é incerto. Resumindo, ainda tô lá. Ganho razoavelmente... Eu não sei se dá pra dizer que ganha bem. É na média. Porque, assim... Eu acho que pra região que eu tô é mais ou menos. Mas, assim... Eu não consigo investir tanto dinheiro aqui agora... Porque eu tenho muita conta. Eu acho que como todo brasileiro, né? Eu tenho casa que eu pago parcela. Eu pago 500 reais a parcela da minha casa. Pago o financiamento do meu carro, porque eu tinha ficado sem carro. Acabei refinanciando um outro carro. E daí eu tinha que refinanciar um carro mais ou menos bom, né? Não tem como você andar com mulher, filho, em fase escolar e tudo. E eu ando muito de carro. E levo a mulher pro trabalho e volta. E eu vou pro trabalho e volto. E levo o meu filho na minha sogra pra ela ficar com ele durante o período da tarde. E volto buscar. Então, pra vocês terem uma ideia, eu gasto... 150 por semana de combustível. Então, vejam só a loucura. É mais do que eu invisto aqui, o que eu gasto de combustível. Então, assim, não me sobra muita coisa para investir. É correria, é gasto, quem tem família sabe. É criança precisando de alguma coisa. Você sai passear, almoço para 3, janta para 3, divertimento para 3, lazer para 3, né? Então, a minha mulher tá me ajudando um pouco na parte financeira, mas não é tanto, ela não ganha tanto igual eu no momento, e a gente vai se virando. Então, o que sobra eu tô colocando aqui. Então, se você caiu de paraquedas aqui nesse canal eu invisto pouco dinheiro. Por enquanto, eu tô investindo pouco dinheiro até a minha situação melhorar, né? E eu tô recomeçando a partir do zero, né? Tentando contornar o erro que eu fiz no passado, que foi de perder todo o meu dinheiro com day trade. Então, eu tô recomeçando aqui. Meu instinto sempre foi de holder. Sempre, a primeira coisa que eu descobri
investimento em ações foi investimento de longo prazo. Estudei sobre isso e tal. Mas me deixei levar pela ganância e acabei me perdendo, né? Então, agora eu tô retomando tudo que eu quero fazer. Tanto é também que eu quero ensinar meu filho a fazer isso, né? Então, um dos objetivos do canal, lógico, eu não vou mentir pra vocês que um dia eu tenho o sonho de monetizar esse canal, de ganhar uma quileirinha aqui, R$100, R$200 pra ajudar no aporte. Lógico, vou ser hipócrita se eu falar que não. Mas acho que o principal objetivo de eu estar fazendo isso aqui é dar exemplo pro meu filho. Tanto é que nem precisaria, né? Mas... porque eu posso conversar com ele pessoalmente, né? Mas eu acho uma coisa legal. Tanto para ajudar ele, quanto para ajudar alguém que tá aí do outro lado a se inspirar, né? Porque eu penso assim, às vezes eu vejo que os canais, os caras investem, tipo, 2 mil, 3 mil, uns aportes assim, fora da realidade. E eu quero trazer para vocês um canal dentro da realidade. Uma pessoa que investe pouco. E eu invisto no máximo R$500, 300. O mínimo que eu tento guardar é R$300. Que eu considero o mínimo, né? Mas é assim, ó, que nem esse mês tá complicado. Esse mês quase que eu não consegui. Então, é real o que eu tô fazendo aqui, é real. Eu sou um pai de família que tenho bastante conta, que tô empaulado até o pescoço aí, e faço de tudo para investir. E um dos macetes que eu tenho para investir, que eu até quero comentar com vocês, é pegar a parte que eu quero investir e guardar sem choro nem vela. Ah, mas não vai dar para pagar tal quanto, azar. Eu tento levar a minha vida particular independente do que eu tô fazendo aqui. Porque se eu for contornar tudo que eu tenho aqui fora, não sobra para investir. Essa é a verdade. Não adianta querer falar. Se você tem um salário mínimo e às vezes quer investir, sinto muito dizer, talvez não dê. A não ser que você more com o teu pai, que você não tenha alguma coisa para pagar, que você não tenha um carro, que você não sei. Entendeu? Aí se você vê que sobra do teu mínimo para você investir, pouquinho, beleza, ótimo. Sobrar R$50, beleza. Pelo menos começou. Investir pouco, às vezes é aquele passo que você precisa para tentar aprender, pegar um hábito e se aprofundar no negócio. Esse é o objetivo de investir pouco. Não vai mudar nada na tua vida. Mas ter pouco guardado é melhor do que não ter nada. Isso vai mudar o teu hábito. Então o que acontece? O que eu faço? Quando cai meu adiantamento quinzenal e o meu salário, eu já separo aquele pouquinho que eu quero para mim e coloco aqui. Transfiro para a corretora, independente do que vai acontecer, se vai atrasar a conta aqui fora, se não vai, eu não misturo minhas duas vidas. Eu tenho uma vida à parte. É desse jeito que eu imagino que o Paulo tem que fazer, pelo menos é assim que funciona para mim. Se eu vou precisar de um dinheiro desse aqui, que eu tô guardando um dia para uma emergência enorme que acontecer, né? Porque um pouquinho você tem guardado ali, um motor de uma geladeira que queimar, um teu carro que estragar algum radiador, alguma coisa, igual aconteceu comigo nessa semana passada, que eu quase não consegui investir, você tem uma reservinha de emergência. Mas assim, pro pobre juntar uma reserva de emergência grande, não sei vocês, eu não consigo. Pelo menos eu tô falando a verdade pra vocês, eu não consigo ter uma reserva de emergência grande. Então tudo que eu tenho tá guardado aqui. Então eu vou guardando. Se um dia eu precisar, Deus do livre, alguém ficar doente na família, alguma coisa, eu vou ter que tirar daqui e recomeçar de novo. É assim, não tem o que fazer. Essa é a vida real de quem ganha pouco. Mas eu tô guardando o que eu posso. Então, esse é o jeito que eu faço. Pego meu salarinho, tiro o que eu preciso, transfiro pra cá, lá na vida aqui fora, e eu me viro. Então, como eu havia falado do carro, né? Pago parcela na casa, já paguei 15 anos na minha casa é financiada em 25. Então, já tô mais da metade aí. Agora as parcelas estão R$500, né? Já baixou, começou em 650, agora já tá em 500. Às vezes eu abato meu fundo de garantia para dar uma ajudada na casa, por exemplo, assim, tem ano que eu tô apurado, eu pego meu fundo de garantia, abato parcelas, daí eles diminuem pela metade a parcela. Porque eu não consigo pagar do mês e pagar a última, e isso ajuda bastante a você quitar tudo. Acho que quem tem financiamento de casa sabe disso, né? Amortizar, né? Eu não consigo, não sobra pra mim. Então, o que eu faço? Às vezes eu tô apurado com dinheiro, eu prefiro pegar meu fundo de garantia, abater o valor da parcela no mês. Daí o que faz? Essa parcela de 500 que é para 250. Dá uma aliviada para mim. Então, é isso que eu faço. Então, todo ano, sim, ano não, eu tô pegando meu fundo de garantia e usando para abater casa. Então, resumindo, eu nem tenho fundo de garantia. Praticamente. Daí, parcela de casa. Parcela de carro, que eu tive que financiar um outro carro porque eu fiquei sem, e daí eu não tinha carro para dar de entrada, então eu tive que financiar do zero, e eu tive que pegar um carro teoricamente bom, porque mulher, filho, viaja para cá, vai para lá, então tem que ser um carrinho bom, né? Não tem como você ter um carro ruim que vai te deixar na mão. Então,
carro financiado, casa, alimentação, tá tudo muito caro. Filho pede uma coisa, presente pra todo mundo. É a vida que vocês sabem, né? Então é assim, sobra pouco. Mais um pouco que sobra eu tô tentando guardar aqui. Então se você se identifica comigo, siga aqui o canal para você ver mais ou menos como que eu faço, para você ter uma ideia. Nunca copie ninguém, nunca copie nenhum influenciador nem nada, mas só para você ter uma ideia de como que faz. E a partir desse ponto você desenvolver a tua estratégia, a tua lógica de investimento. Beleza? Eu acho que eu falei tudo, mais ou menos essa é a minha história. Hoje eu tô com 39 anos, então já passei por bastante coisa na vida, já aprendi bastante coisa. Outra coisa, falando de renda extra, lembro que eu contei que eu trabalhei em loja de som no Insufilme, né? Então, o Insufilme foi uma coisa que me ajudou bastante. O tempo que a minha mulher não estava trabalhando, que ela só cuidava dos nossos filhos, eu fazia renda extra com o Insufilme. Então, eu aplicava película automotiva nos carros. E comecei a fazer isso em casa. Então, eu trabalhava nessa multinacional. Olha o trem aí, bombando. Não sei se vai escutar. Então, eu trabalhava nessa multinacional e acabava aplicando película aqui em casa, na garagem que eu tenho aqui. Então tem tudo pronto aqui para mim colocar película. Só que daí o que eu fazia? Eu colocava a película do sábado e do domingo. E enquanto a minha mulher estava em casa, para mim era tranquilo, porque eu praticamente só vivia para trabalhar. Então eu conseguia dar conta de tudo. Agora, como ela está trabalhando, eu tenho que fazer os afazeres de casa, ajudar ela. Limpar chão, limpar louça, lavar roupa, ajudar com tudo. Chega fim de semana, a gente meio que só limpa a casa. Então, como tem a rendinha dela agora, eu acabei abandonando esse negócio de renda extra. Dava um monte de dinheiro? Até dava. Dava para se manter, assim, basicamente cobria o salário que ela ganha hoje. Mas eu não conseguiria continuar com isso hoje por causa da rotina. Então, tá muito apurado para nós, mas é uma coisa que eu sei fazer. Se um dia eu precisar, eu sei fazer película e eu coloco. Poderia fazer essa película para dar renda extra aqui no canal? Para melhorar os aportes aí? Poderia, mas daí eu vou ter zero qualidade de vida. Tem uma linha de trem que passa pertinho aqui da minha casa, então faz uma barulheira às vezes. Então, se eu começasse a fazer essa película de novo para ajudar com renda extra aqui no canal, eu não ia ter qualidade de vida nenhuma, né? Então, sei lá, vamos deixar para uma emergência, né? Talvez, não sei, tudo que pode acontecer aí. Tem umas coisas novas que estão para mim. Como eu havia falado, não posso falar agora, mas vai ser uma coisa muito boa pra mim. Por causa da minha idade, eu já tô assim, tipo... Quarentão é quarentão, né? Eu já não sou mais moleque, né? Então, no meu trabalho, eu faço um pouco de força. Eu sou CLT, só que eu trabalho de segunda a sexta. Mas sim, eu faço às vezes um pouco de força. Não é o tempo todo, mas às vezes eu tenho que carregar um saco de matéria-prima, rolar uma bobina pesada. Então, assim, tem que se cuidar pra não se machucar, sabe? Na maioria do trabalho é de boa. É assim... Não é extremamente cansativo, mas é um trabalho sujo. Às vezes eu faço força, eu volto sujo pra casa. Tipo, roupa só consigo usar uma vez, tem que pôr pra lavar. É daquele jeito. É um trabalho, sim, insalubre pra mim. E eu meio que tô já até quase desenvolvendo uma rinite aí, sei lá. Tipo, às vezes me dá umas alergias, umas tosse, daí paro. Tipo, umas crises alérgicas de tanto respirar pó e sujeira, né? Porque você trabalha com pó de cobre, né? Quando você encapa o fio, ele solta uma fumaça, porque é encapado com uma capa de plástico. Então, são vários os tipos de plástico PVC que solta aquela fumaça, você acaba respirando aquela fumaça, então não é legal. Não é legal para a saúde. Essa é a realidade. Mas, enfim, é o que tem. É o que eu sei fazer, é um salário que garante o meu sustento. E, para mim, é o que tem hoje. A gente meio que luta com as armas que tem, né? Quem não tem cão, vai caçando com gato. Tomara a Deus que dê tudo certo. Que dê certo o que eu tô planejando pra mim. Vai melhorar um pouco a minha qualidade de vida. Não, vai melhorar muito. Vai melhorar muito a minha qualidade de vida. Em termos de salário, acho que não vai mudar tanto. Talvez mude um pouquinho, mas a qualidade de vida... Não a qualidade de vida em termos materiais, a qualidade de vida em termos de saúde. Pra mim vai melhorar muito. Acho que é isso, moçada. Falei tudo que eu tinha pra falar, se eu não me engano. Acho que não esqueci de nada. Mas se eu esqueci, eu vou comentando aqui. Eu acho que eu vou começar a trazer mais vídeos assim pra trocar uma ideia com vocês sobre vida particular, sobre o que a gente faz, porque só vídeo de investimento também fica meio chato, né? Porque investimento é chato. Não adianta querer falar que não, porque é chatinho. Depois que você já desenvolveu a tua estratégia, que você já sabe o que tem que fazer, que é só pegar o dinheiro, ver onde que você tem que alocar,
acompanhar o balanço da tua empresa, fica meio maçante. Então, trazer um vídeo ou outro descontraído aí, contando um pouco das coisas que a gente acha pertinente no momento, pode ser legal. Beleza, moçada? Um abraço pra vocês. Até o futuro aí. Tamo junto.